Olá pessoal, nosso tema agora é população, mas qual a importância de se estudar população? Pense, qualquer governo, seja na esfera estadual, municipal ou mesmo o governo federal, todos têm que conhecer a sua população. Por que isso? Tem que conhecer a idade dessa população, se tem mais homens, se tem mais mulheres, com o objetivo de que esse governo possa fazer um planejamento. Exemplo, se a maior parte da sua população for de jovens, esse governo vai destinar uma boa parte dos recursos, claro, a construir escolas, creches. Se for uma população adulta, tem que se pensar em gerar empregos para essa população. E se for uma população acima de 60 anos, é claro que daí vem a questão da previdência. E a questão privada, onde entra nisso? Veja, qualquer empresa tem que saber para quem vai vender os seus produtos. Não adianta eu fabricar uma determinada mercadoria que é destinada a uma população adulta, sendo que no município, no país ou no estado tem uma população jovem. Não vai vender esse produto. O mesmo acontece se eu estiver fazendo uma mercadoria para criança e não nasce criança nesse país, como acontece em boa parte dos países europeus. Você tem que saber para quem você vai vender e se existe esse público. Então, você tem que conhecer a população. E, no seu caso, pense, você vai ser um profissional liberal, vai ser médico. Se você analisar a população do seu país e é uma população idosa, claro que você vai se dedicar à questão da geriatria. E se tem só crianças, vou me dedicar à questão da pediatria. E assim uma infinidade de outras profissões que eu poderia enumerar aqui para dizer para você que é importante estudar a população. Um dos aspectos importantes da população que deve ser estudado é a densidade demográfica. O que é isso? Veja, basta você saber o número total da população e o tamanho do país, por exemplo. Veja, o nosso país que tem 185 milhões de habitantes e o tamanho do nosso país é 8.514.000 km². Se eu dividir esses dois números, eu vou ter uma média da população de 21,7 habitantes por km². Nesse caso, o Brasil pode ser considerado um país pouco povoado. O problema está na distribuição dessa população. Observe o mapa. Bangladesh, Taiwan, Coreia do Sul, Holanda e Japão. Esses países não têm uma população maior do que a brasileira. O que acontece é o seguinte, o seu território é muito reduzido. E na hora que nós dividirmos o número de habitantes pelo tamanho do território, a densidade demográfica vai ser grande, tornando assim países muito povoados, que é outro critério que você deve conhecer sobre o tema população. Outro dado importante sobre população é que você saiba se o país é ou não populoso. E para isso é simples, basta você saber o número absoluto da população desse país. Por exemplo, a China tem em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É o primeiro, é o mais povoado do nosso planeta. O segundo, a Índia, em torno de 1 bilhão de habitantes. O terceiro, os Estados Unidos, mais ou menos 300 milhões de habitantes. E o Brasil vem, nesse caso, em quarto, com 185 milhões de habitantes, como vimos anteriormente. Mas veja, até agora nós aprendemos sobre densidade demográfica, país povoado e país populoso. Mas isso não basta. Você deve conhecer outros dados, saber como está a distribuição da população desse país. Por exemplo, se é um país com população jovem, com população adulta ou com uma população com mais de 60 anos. E para isso você vai ter que saber ler uma pirâmide etária. Você acha que tem mais homens ou mais mulheres no Brasil? Mais mulheres. Eu acho que tem mais homens. Mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres, claro. Você pode me dizer se tem mais jovens ou mais velhos no Brasil? Mais jovens. Mais jovens. Olha, acho que mais velhos. Não, velhos não, idosos, né? E mais você? novos. Mais novos. Eu achei jovem. Isso é legal, porque mostra que o Brasil está passando por uma evolução nas questões demográficas. Agora vamos analisar como se lê uma pirâmide etária. Note que sempre do lado direito vai estar representando a população feminina e do lado esquerdo representando a população masculina e no meio a idade da população. Observe que em 1970 a predominância da população brasileira era de jovens, de 0 a 9 anos, e uma pequena parcela de população acima de 60 anos. Note que em 2000
esses dados vão mudar bastante. A população não é mais de 0 a 9 anos, e sim entre 10 e 15 anos que está predominando. E aumentou bastante a população acima dos 60 anos. Agora vamos analisar uma questão que caiu no último Enem sobre a população brasileira. Veja as duas pirâmides etárias. Comparando as pirâmides de idade, podemos concluir. Alternativa A. Pirâmide 1 é típica de países que apresentam alto percentual de população jovem. Essa alternativa está certa ou errada? Lembre-se que quando nós falamos que a base da pirâmide representa a idade, e nesse caso ela é maior, portanto, ela está correta, pois a base representa a população jovem. Alternativa B. A pirâmide 2 é típica de países que apresentam alto percentual de população jovem. Essa alternativa está certa ou errada? Ela está errada por causa da palavra jovem no final. Se estivesse população adulta, ela estaria correta. Alternativa C. A pirâmide 1 é típica de países com elevado índice de desenvolvimento humano. Essa alternativa está certa ou errada? Ela está errada pelo seguinte: países desenvolvidos não têm um elevado percentual de população jovem como apresenta a pirâmide. Alternativa D. O país representado na pirâmide 1 necessitará de menos investimentos futuros em educação básica do que o país representado na pirâmide 2. E essa alternativa está certa ou errada? Veja, ela está errada pelo seguinte, porque o país 1 vai necessitar com certeza de muito mais investimentos em educação, pois a sua população predominante é de jovens. Alternativa E. O país representado pela pirâmide 2 não terá problemas de desemprego, pois possui um elevado contingente de população em idade economicamente ativa. E essa alternativa está certa ou errada? Ela está errada pelo fato seguinte: de ter uma grande população em idade economicamente ativa. Se não existir um bom planejamento, é claro que esse país vai ter problema com emprego. Pessoal, com isso, encerramos nossa aula de Geografia. Aproveite para revisar esse tema e boa sorte! Obrigado, professor Laércio, obrigado, bom amigo, pela bela exposição da Geografia. Aliás, a partir de agora, todas as disciplinas desfilarão desta maneira. Gostou de Biologia? Com toda certeza. Gostou de Geografia? Com toda certeza também. Então, olha, não esqueça. Qual é o encontro da próxima semana? História e Química. Vale a pena, mas vale a pena mesmo. Próximo sábado. Falando em Enem, algumas informações são valiosíssimas para você, estudante. Bem, vejamos aqui. É bom termos em mente que hoje o Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado por mais de 400 instituições espalhadas pelo Brasil. Aqui no Paraná são inúmeras. E estas instituições utilizam o Enem das mais variadas formas. Algumas como processo avaliativo. Deixam de fazer o seu processo de admissão por conta de o aluno comprovar que fez o Exame Nacional do Ensino Médio e obteve o respectivo score, tanto em redação quanto nas questões objetivas. É claro que há instituições que utilizam o Enem como parte da nota e também como critério de desempate. É o caso específico da Federal do Paraná, que utiliza como primeiro critério de desempate. Isso é lógico, se ambos os candidatos que estiverem na condição de empate fizeram o Enem. Se eles não fizeram, nada feito. Estas questões são valiosas para serem colocadas a você, porque é bom nós estarmos a par do jogo, como ele é efetivamente jogado mesmo. E aí vem outra pergunta. Quantas questões eu devo acertar para que eu possa ter maiores chances de ingresso em uma instituição e nas variadas formas de utilização do Enem? E quantas questões eu preciso acertar para ter acesso ao ProUni? Bem, vejamos aqui. Se são 63 questões, você deve ter um número de acertos superior a 40. Imaginando que, se você tiver um acerto superior a 40, você já começa a ser classificado no item bom e depois, acima disso, é claro, o ótimo e o perfeito, 63 questões com o gabarito, ou bem perto disso. Então, é bastante importante para o ProUni e para a sua opção por uma instituição de ensino superior. Daí, sempre é valioso mesmo. Eu creio que você deve estar observando o novo cenário
e pensando assim, puxa, mas o Eureka mudou bastante da semana passada para cá. É evidente, é uma nova fase, é o projeto da Secretaria de Estado e tudo isso feito carinhosamente para você. Então, dá essa olhadinha boa no cenário, um cenário que traduz a palavra Eureka com as suas expressões que estão aqui em nosso fundo. Muito bonito mesmo. Por quê? Feito com carinho para você, nessa perspectiva educacional valiosa. Então, um grande abraço. Aliás, abraço especial a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, pela companhia, marcando novo encontro para o próximo sábado, com História e com Química. E traduzindo esse abraço ao secretário de Educação, ao professor Maurício, por contemplar esse projeto, por acreditar nele. E como dissemos, isso não tem nada a ver com a questão política, e sim com a questão de uma diretriz educacional. Isso é premissa, e uma premissa valiosíssima mesmo. Você pode ter acesso à nossa apostila através do site específico da Secretaria de Educação. Então, o www, anote aí, www.diadiaeducacau. É, evidentemente, Dia a Dia Educação. Então, Dia a Dia Educação, educacau.pr.gov.br. Vale a pena você baixar esse material e começar a acompanhar a partir da semana que vem todos os nossos encontros nas mais variadas disciplinas junto à sua apostila. Grande domingo, excelente semana e olha, sábado que vem estamos aqui. Por favor, não esqueça, Programa Eureka, Projeto Eureka é feito para você. Boa semana.